Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu e o dono da casa, que convidou dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o caminho para sabermos como Deus é e sermos felizes passa pela humildade e gratuidade. Na liturgia deste domingo, o tema fundamental é a humildade. Todo discípulo de Jesus deve, a exemplo do Mestre, ser humilde, gratuito e ter um amor desinteressado. Na primeira leitura, o livro do Eclesiástico nos exorta sobre quais valores devemos empenhar nossa vida e quais atitudes evitar para levarmos uma vida em sintonia com o Senhor e plenamente realizada. Todo servo do Senhor, iluminado pela sabedoria, deve buscar a humildade como valor que enriquece e torna sábio quem aguarda. O humilde é alguém que, como a terra, é cheia de vigor e que, sabendo que Deus o fez assim, vive sua identidade com muita fidelidade e generosidade. Sábio humilde que foi feito à imagem e semelhança de Deus, e por isso, como ele, deve ser fiel a si mesmo pela vida à humildade. Como Deus, o humilde não deve buscar a soberba do coração e nem mesmo se envaidecer de seus dons. A soberba impede a fidelidade a Deus e a si mesmo e aos irmãos. Um homem soberbo é alguém fechado e isolado no seu mundo de perversidade. Pelo contrário, o humilde é alguém sábio que não se envaidece pelo que é, mas que transforma o que é em vida, no qual o que recebe da vida é capaz de acolher e se deixar fecundar e devolver a Deus, aos irmãos, com serenidade e cordialidade, os frutos da alegria, do amor e da própria vida. O humilde se aproxima de Deus e com ele e nele se alegra, porque sua justiça é abrigo para os órfãos, libertação para os prisioneiros, proteção para os desamparados. No Evangelho, Jesus conta uma parábola aos convidados na casa de um fariseu. A parábola fala da percepção que teve ao notar que os convidados escolhiam os primeiros lugares. O prestígio e a honradez dos homens está na busca dos primeiros lugares e na procura de posição de destaque, assim observa Jesus. Por isso Jesus vai dizer, na parábola, que não devemos nos comportar assim.
Não devem os homens se lançarem numa busca desenfreada pelos lugares de honra em detrimento dos que por vezes estão do lado de fora, dos pequenos, dos pobres. Jesus exorta que devemos amar não somente os amigos, familiares ou aqueles que nos podem retribuir. Nossos amigos e familiares não devem ser motivo de fechamento e de isolamento em si. Jesus inverte a lógica. Os últimos devem ser os primeiros, ter prioridade sobre os primeiros. Quem são os primeiros? As famílias, os amigos, aqueles que nos podem retribuir. Por quê? É a lógica da gratuidade. Dá sem esperar em troca, pois os pobres nos ensinam a ver que o reino de Deus não é de troca, mas de puro dom, pura graça. Deste modo, rico não é quem tem muitos bens, prestígios, fama, mas quem fez o caminho e faz o caminho da gratuidade, da humildade, que nada retém para si, mas que frutifica em graça, que de Deus recebe e a Deus então devolve através dos irmãos. Jesus está nos ensinando a ser como Ele. Sendo o primeiro, se fez o último de todos. Sendo justo, se fez pecado por nós. A segunda leitura nos insere nesta perspectiva. Deus, o Todo-Poderoso, Monte Sião, se aproximou de nós numa entrega total na cruz e torna-se para nós o mediador pelo qual podemos, por ele, nos alimentar da Eucaristia. Para São Francisco, a Eucaristia é o sinal concreto do Deus que todos os dias se humilha para vir a nós e nos alimentar. Por isso, não cabe a nós cristãos uma fé cômoda. Em Cristo devemos nos revestir da humildade e nos abrir ao dom da vida que dele recebemos, e exprimir na vida valores e atitudes que se traduzam no cotidiano, o compromisso de amor e de serviço. Assim como Jesus se colocou a serviço de cada um de nós, lavando os nossos pés, dando a vida numa cruz, que nós também, segundo o seu mandato, o seu pedido, possamos fazer o mesmo que ele fez. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Paz e bem. Oremos. Deus do Universo, fonte de todo bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos unem convosco para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, paz e bem.